Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação, a salvação. Juntos. O Senhor fez conhecer a salvação, a salvação. Senhor, o Senhor fez conhecer a salvação, a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação, a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós começamos ontem no tempo comum a 11ª semana. Estamos dando continuidade na liturgia, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira leitura, da qual nós vimos toda a semana passada inteira. E hoje nós vemos Paulo que faz uma exortação. Paulo diz: irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Eu fiquei pensando, não receber a graça de Deus, mas se esta é uma missa voltada para as famílias, qual é a graça que Deus deu para as famílias? A graça de ser pai, a graça de ser mãe, a graça de ser avô, de ser avó, de ser tio, de ser tia, de ser sogro, de ser sogra. É uma graça dada por Deus. E se é uma graça dada por Deus, diz Paulo, não podemos recebê-la em vão. Como você tem vivido a graça e o ministério que Deus lhe deu? De ser padre, de ser pai, de ser mãe. E é engraçado porque é uma graça dada do alto. E a gente vê, por exemplo, num casalzinho novo, quando se casa, as mães ficam, será que eles vão conseguir? Será que minha filha vai conseguir cozinhar? Será que meu filho vai deixar de vir na minha casa almoçar? Será que ele vai comer bem? Será que ele vai sobreviver? E engraçado, ninguém morre. É uma graça do alto. É como um casal quando tem o seu filho, o primeiro filho. E se aquele primeiro filho é o primeiro filho do lado materno e paterno, ou seja, se os avós também são avós pela primeira vez, meu Deus, que mimo. Porque a novidade de todos, não são só eles que estão sendo pais pela primeira vez, mas também os pais estão sendo avô e avó pela primeira vez. Temos aqui uma criança. 2, 3, 4. A humildade
faz com que aquela mãe e aquele pai vão aprendendo a ser pai e a ser mãe. É uma graça. É engraçado que a mãe, eu tenho 8 sobrinhos, né? Minhas irmãs, quando tiveram seus primeiros filhos, elas demoram para descobrir o tom do choro. Existe o choro da cólica, existe o choro da dor, existe o choro da fome, existe o choro do sono. E é engraçado porque o som é o mesmo, ele não muda. Mas a mãe sabe dizer: sono, fome, deve estar sujo, não é? É impressionante como nós percebemos que os livros podem ajudar, as pessoas podem ajudar, às vezes ficam se perguntando para as amigas, para a mãe, como eu devo fazer, como eu devo parar de fazer chorar. Mas é uma graça dada do alto, não tem muita explicação. É uma graça que vem do céu. Ser pai, ser mãe, ser vô, ser vó, é uma continuidade de ensinamento. Engraçado. Eu já sou padre, sou o 5º filho de 6. Meus irmãos todos já são casados, meus pais têm 8 netos, e esperamos que venham mais, se Deus quiser. Mas filho é sempre filho. Às vezes minha mãe trata os meus irmãos casados com aqueles nomes que ela tratava quando eles eram crianças. Parece que não muda. O filho continua sendo filho sempre. E pai e mãe nunca deixam de ser pai e mãe, mesmo quando os filhos se casam. Para a gente aprender a ser melhor com a graça que é de Deus, a gente tem que perguntar para Ele. Afinal de contas, se a graça nós recebemos do alto, é do alto que virá os ensinamentos. Eu te faço uma pergunta. Alguma vez na vida, você já fez uma oração pedindo para Deus, para Ele te ensinar a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a ser sogro, a ser sogra, a ser tio, a ser vô? Já percebeu que se é uma graça do alto, se é uma graça do céu, às vezes a gente pena de propósito, sendo que nós poderíamos pedir do alto o ensinamento de Deus. Deus poderia nos ajudar muito. Eu particularmente não escuto, isso não é uma coisa comum. Você ver alguém na igreja e dizer: Senhor, por favor, me ensina a ser mãe. Senhor, por favor, me ensina a ser pai. Às vezes os pais estão enfrentando muitas dificuldades com seus filhos, porque a novidade não é só quando o filho nasce. Depois ele cresce, depois ele vira adolescente, é a primeira vez que ele é adolescente, é a primeira vez que ele começa a questionar, depois é a primeira vez que ele casa e você já não tem aquele filho dentro de casa. As novidades, elas são inúmeras. E às vezes a família se esquece de pedir a graça do alto. Você tem pedido essa graça para Deus? Feche os seus olhos por um pouquinho e diga para Deus, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, ou até mesmo você que é filho, como eu. Senhor, me ensine a ser o filho que o Senhor quer. Você pai, diga: Senhor, me ensine a ser o pai que o Senhor quer. Você mãe, me ensina a ser mãe. Você tio. Você que é mãe, é avô, vó, vô. Solte, deixa Deus ouvir a sua oração. Me ensina a ser o pai ou a mãe segundo o seu coração, Jesus. Me ensine a ser o padre segundo o seu coração. Talvez você esteja vivendo por dificuldades, porque você ainda não pediu ajuda do alto. E eu estou pedindo no nome de Jesus, como sacerdote, que Deus te ilumine. Que o Espírito Santo de Deus perpasse a sua mente e te ilumine a ser um pai segundo o coração de Deus, como São José, a um pai segundo o coração de Deus, mas também uma mãe
zelosa, cuidadosa, segundo o coração de Deus, como a Virgem Maria. Mas que você também possa ser um filho, segundo o coração de Deus. Que você também possa ser um neto, vô, uma avó. Peça para Deus este dom. Se Ele é um dom, eu quero esse dom. Eu quero o dom da paternidade, eu quero o dom da maternidade, eu quero o dom da filiação. Eu quero o dom de ser pai de novo aos avós, avós. Dai-me paciência, Jesus, para aprender a graça que o Senhor me deu. Tantos pais e tantas mães que são impacientes. Peça para Deus essa graça. Dai-me a graça da paciência, Senhor. A paciência no exercer o dom e a graça, o ministério que o Senhor me deu. A paciência com os meus filhos, a paciência com o meu marido, a paciência com a minha esposa, a paciência com o meu pai, com a minha mãe, a paciência com os meus irmãos, a paciência com os meus sobrinhos. Dai-me esta graça. Dai-me esta graça. E eu te agradeço, porque do alto hoje o Senhor está nos visitando, nos dando a graça de sermos uma família, segundo o seu coração. Nós já temos um modelo, Senhor, que é a tua família. Mas muitas vezes nós nos esquecemos e queremos fazer a nossa maneira e ao nosso modo, a nossa escolha. E nós te agradecemos por isso. Pode abrir os olhos. Porque a primeira leitura de Paulo continua dizendo: não devemos dar a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Quando acontece um escândalo, pode continuar, o ministério é desacreditado. Engraçado. Quantos pais estão exigindo do filho obediência, mas como pai e como mãe não dão exemplo nenhum? Estão vivendo um escândalo da sua paternidade, da sua maternidade, mas querem que os filhos obedeçam eles como filhos. Vai ser difícil. Quantos filhos querem ser filhos, exigem um tratamento de filhos, mas estão dando escândalos da sua filiação? O testemunho de ser pai e de ser mãe, se ele não é contagiado, ele não é obedecido pelos filhos. E diz a palavra de Deus, se você está dando algum motivo de escândalo, o seu ministério é desacreditado. Quantos pais já perderam a crença dos filhos? Quantos filhos já perderam a crença dos pais? Irmãos, que em vez de ser irmãos, são grandes inimigos. Em vez de viverem em família, vivem se degladiando e depois querem exigir o respeito. Não. Quando o ministério é gerado no escândalo, ele é desacreditado. E em muitas famílias, as pessoas estão desacreditadas porque elas não estão sendo testemunhos. Fermento. Estamos exigindo dos outros o que nós não estamos vivendo. E aí, padre, o que a gente faz? Se você errou, reconhece, pede perdão, levanta a cabeça e recomeça. A vida é feita de recomeços. O caráter de reconhecer o erro é uma grande virtude. Muito difícil nos tempos de hoje. Mas como é bonito um pai e uma mãe que gritam com seus filhos, que às vezes dão umas boas palmadas, e mal sabe aquele filho que as palmadas doem mais no pai do que neles mesmos. E que bonito um pai que diz: você perdoa o papai, você perdoa a mamãe. Que bonito. Que bonito esse relacionamento que vai sendo criado dentro de casa. Marido e mulher que diz: olha, desculpa, hoje de manhã realmente eu não falei bem com você, eu te peço desculpa. Desculpa porque eu não atendi o seu telefone, desculpa porque eu fui grosso.
Desculpa porque eu fui indiferente. Que bonito. A gente fica mais junto, a gente fica mais fiel quando a gente vive essas coisas no relacionamento. Na amizade é assim. Ou você já viveu uma amizade perfeita com alguém que nunca fez nada com você? Muito difícil, porque nós somos gente, nós somos pessoas. Eu queria que você pedisse isso para Deus. Feche os seus olhos de novo. Senhor, eu quero pedir a humildade de reconhecer os meus erros. Dai-me a graça da humildade de reconhecer as minhas falhas, as minhas quedas. Eu não quero, Senhor, que a minha paternidade, maternidade, meu ministério sacerdotal seja escândalo para ninguém. Eu não quero escandalizar ninguém. E você pode dizer, eu não quero escandalizar os meus filhos, as minhas famílias, os meus irmãos. Não, eu não quero, pelo contrário. Queremos pedir, Senhor, a graça de recomeçar. A graça de começar de novo. A Tua graça, a Tua visita sobre nós. E nós te agradecemos por isso. Porque o Senhor está nos visitando profundamente no dia de hoje. Chegamos ao Evangelho. E o Evangelho de hoje, que é o mesmo da semana passada, estamos no Evangelho segundo São Mateus, que o capítulo 5, 6 e 7 fala-nos do Sermão da Montanha, em que Jesus aqui é considerado um novo Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai, e lá ele desce com a lei, com a aliança. Jesus sobe no Monte das Bem-aventuranças e lá desce com a nova lei, com a nova aliança. Por isso nós vemos no Evangelho de hoje, o Evangelho de amanhã, Jesus mostra a antiga lei, Antigo Testamento, e diz, está escrito. Depois vai dizer, eu porém vos digo. Está escrito, antiga lei, eu porém vos digo, nova lei. E hoje o Senhor diz sobre a antiga lei que disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A famosa lei do talião. Ou como nós conhecemos no dia a dia, nós pagamos com a mesma moeda. É bíblico. No tempo de Jesus, era assim que acontecia. E Jesus traz um evangelho muito difícil de ser vivido. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Meu Deus, Jesus não sabe o que ele está dizendo. Jesus viveu tudo isso que ele pregou no evangelho na cruz, quando foi cuspido, indignado, injustiçado. Mas Jesus diz uma coisa muito interessante. O mal se paga com o bem. E é engraçado porque quando nós sofremos um mal com alguém, uma decepção, uma humilhação, automaticamente o homem velho, a mulher velha dentro de nós quer se vingar. E a gente quer tratar as pessoas da mesma maneira. E Jesus vem trazer uma ótica que é muito diferente, uma ótica muito difícil. Pagar o bem para aquele que te fez o mal. É engraçado, porque se a lei do talião fosse ao contrário, o mundo de hoje seria um mundo diferente. Porque com certeza eu e você tivemos inúmeras pessoas que passaram pela nossa vida e nos ajudaram. Você conhece alguém que te ajudou? Alguém já te deu um abraço, um colo quando você precisava? Alguém já te deu um ouvido quando você estava precisando? Alguém já te ajudou até mesmo financeiramente no momento que você precisava? Naquele momento que você perdeu um ente querido e alguém te deu só a presença, ela não falou nada, ela não disse nada, mas ela estava ali com você, ao lado do caixão. Nós já vivemos inúmeras possibilidades e experiências de pessoas que nos marcaram positivamente. E se a lei do talião fosse o inverso, eu diria, se você receber um abraço, dá um abraço. Se você foi acolhido por alguém, acolha alguém.
Se alguém te ajudou, ajude alguém. Se alguém te fez sorrir, faça sorrir alguém. Se alguém te acolheu quando alguém te fez chorar, acolha alguém. Por que nós temos que reproduzir só o que é mal? Por que a vingança pode ser só uma vingança negativa? E por que a nossa competição não poderia ser uma competição de coisas boas? Se alguém me fez algo bom, eu vou fazer algo melhor ainda. Se alguém me ajudou, eu vou ajudar mais ainda. Se alguém me abraçou, eu vou abraçar mais ainda. Pelo contrário, a gente diz, se alguém me fez mal, eu vou fazer pior ainda. Já imaginaram que a lei do talião, ela poderia ser diferente? Quantos filhos que passam a vida reclamando, eu não fui amado pelos meus pais, eu não fui querido pelos meus pais. E quando os pais se tornam idosos, em vez dele amar, ele larga os pais. Ele não visita os pais, ele não ama os pais. Quer dizer, ele devolve na mesma moeda o que ele reclamou a vida inteira. Pelo contrário. Por que os filhos não podem dar aos pais o que eles não tiveram? Se meu pai não me amou, eu vou amá-lo. Se minha mãe não me abraçou, eu vou abraçá-la. Se o meu avô não brincava comigo, eu vou brincar com ele. Se o meu marido não me abraça, eu vou abraçá-lo. Se o meu marido não me diz eu te amo, eu vou dizer eu te amo para ele. Em vez de nós cobrarmos amor, nós poderíamos dar amor. Em vez de nós cobrarmos carências, eu não sou abraçado, eu não sou acolhido, nós podemos dar amor. E a lei do talião seria tão diferente, meu Deus. Porque às vezes essa pessoa que dorme na cama com você, o seu marido ou a sua esposa, talvez esse irmão de sangue, talvez o seu pai e a sua mãe não te amaram, não te abraçaram, não te beijaram, não te deram carinho, porque eles também não receberam isso dos pais deles. E a gente não pode dar o que a gente não tem. Mas você pode. Você pode mudar a ótica, o inverso disso. Se ele não recebeu, dá você. Se ele não foi amado, ame você. Se ele não sabe perdoar, perdoe você. E que bonito, meu Deus. Que bonito saber que nas famílias poderia ser bem diferente. Tem pessoas que são criadas com tanta dureza, que às vezes a gente diz eu te amo, ou a gente dá um sorriso, tá bom. Dá um abraço e aquele abraço fica tão duro. O braço da pessoa, ela fica encolhido, ela não consegue nem... Mas vai, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e aquele braço vai se mexendo. Eu garanto para você que depois de um tempo aquele abraço vai ser tão gostoso. E aquele abraço que você sempre cobrou daquela pessoa, você está dando para ela. Quantos filhos dizem, eu queria tanto que o meu pai fosse assim, que a minha mãe fosse assim. Você, filho, faça isso com o seu pai e sua mãe. Faça com ele o que você gostaria que fosse feito com você. Os casamentos seriam diferentes. As famílias seriam diferentes. Porque há mais alegria em dar do que em receber. E muitas pessoas estão buscando um amor egoísta. Eu preciso ser amado, eu preciso ser acolhido, eu preciso ser abraçado. Isso é um amor egoísta. Eu. E nós não damos para os outros. Nós não damos amor, não damos acolhida. Dê. E talvez você esteja me ouvindo dizendo, padre, mas eu não recebi. Tudo bem. Deus pode mudar essa história. Você quando se sente amado por Deus, querido por Deus, você pode dar o que você não recebeu dos seus pais, mas recebeu do Pai do céu. Quantas vezes nós pecamos e somos acolhidos por Deus, como este filho, que o pai não pergunta nada, mas nos ama, nos abraça. Queria que você fechasse os seus olhos e que a lei do talião fosse uma lei positiva. Queria que você se lembrasse de alguém
que você passou ou passa até hoje pensando: essa pessoa não me ama, essa pessoa não me abraça, essa pessoa não olha para mim, essa pessoa não gosta de mim. Alguém que você realmente tem algum tipo de dificuldade. Uma pessoa que você até hoje não conseguiu se relacionar bem. E no fundo do seu coração você pudesse dizer: me ensine a amar essa pessoa, Jesus. Me ensine a fazer com esta pessoa o que ela nunca fez comigo. A dar amor, a abraçar, a dar um bom dia, a dar um sorriso. Eu queria que você pensasse na sua casa, na sua família, no seu pai, na sua mãe, que talvez já até faleceram, que não estão vivos, dos seus filhos. Alguns já cresceram, já até casaram, dos seus netos, dos seus sobrinhos. E que você pedisse para Deus esta graça: Senhor, eu quero dar amor. Sim, eu tenho cobrado muito, eu tenho vivido uma carência, mas eu quero dar. Me ensine a amar como o Senhor ama, me ensine a perdoar como o Senhor perdoa, me ensine a abraçar como o Senhor abraça, a me doar como o Senhor se doa. Me ensina. E eu posso conseguir, Jesus. Eu posso. Tu és o Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu não vou viver a lei do talião. Não, eu não vou ser mais vingativo. Eu não vou mais desejar o mal para ninguém, Jesus. Não, eu não quero. Pelo contrário, eu quero amar os que me perseguem. Eu quero fazer o bem àqueles que me fazem o mal. Sim, Jesus, não é fácil, é muito difícil, mas o Senhor na cruz nos ensinou isso. Se o Senhor conseguiu, ensina-nos. Retira de nós, Jesus, todas as dificuldades que vivemos no passado. Retira de nós, do nosso interior, mágoas e ressentimentos que vivemos na nossa infância, na nossa adolescência. Cura, nos restaura, nos refaz, Jesus. Porque nós queremos hoje sair desta Eucaristia restaurados, curados, libertos pelo Teu amor. É o Teu amor, é o nosso encontro contigo que nos cura e nos faz e nos restaura. Haja em nós, Senhor. Faz em nós, Senhor. Haja em nós. Visita-nos. Nós desejamos a sua visita. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga para o Senhor: eu quero amar. Diga para Ele: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. pedindo: vem, vem Espírito, Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quis que esta Eucaristia fosse um momento de cura. Sim, suavemente o Senhor está nos visitando profundamente nesta tarde. obrigado. O Senhor quis que fosse assim. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor penetra na nossa história em lugares que nós nem imaginávamos. Mas o Senhor está fazendo de nós homens novos, mulheres novas, pais novos, mães novas, esposos novos e esposas novas. Nós queremos ser como o Senhor. Muito, muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça e pela Tua visita a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
cançãonovaplay.com. Assine já!